Boa noite. Que tal? Tudo bem, pessoal? Boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite, Bia. Boa noite, Felipe. Boa noite, Marcel Menes. É isso? Carlos Queiroz, Bianca, Eleonora, beleza? Dead Nadismos. Tudo bem, gente? Como vai, Rodrigo? E aí, pessoal? Boa noite, Júlia. Opa, opa, tudo bem E aí, aí? gente? Beleza, senhor? Estamos por aqui, prontos para mais uma live do Petit Jornal. É a live noturna. Qual é o número de E hoje, Daniel? 322, é isso? 331, Tanguy. Ô, rapaz, 331, 331. É Olha aí, mesmo? É isso tudo mesmo, Daniel? tudo isso, cara. Aqui é trabalho. Petit Jornal, rapaz, é muito trabalho. A gente vai enfileirando lives atrás de lives e episódios atrás de episódios. Aqui é muito trabalho, muito trabalho. 331 selos. Selos. Coisa boa. Apoio. Apoio o Petit. Apoio o Petit. Apoio o Petit. Cabelo penteado, gente. Aqui é cabelo penteado sempre. Aqui é elegância. Porque o Tanguy sempre entra antes do Daniel. Essa é uma questão estatística. Você provavelmente entra aqui dia sim, dia não. Ih, rapaz, sumiu o negócio. A gente alterna, gente. Pô, Tem dia que ele entra antes, tem dias que eu entro antes. Sumiu, rapaz? sumiu. Escrevi e sumiu. Eu postei e desapareceu. Apareceu uma mensagem que eu não sei o que foi. Olha aí. Dr. Washington F comprou aqui um selo, muito obrigado. Brilhantina, estamos aqui. Aleguto comprou um selo também, muito obrigado. Estamos aí, gente. Olá, olá, bem-vindos, bem-vindas. Vamos chegando para a live do Petit de hoje. Foi. Hoje temos, Tanguy, temos ações policialescas. A polícia tá, Temos. tá, tá por aí, hein, rapaz. Queria Hoje vai dizer ser nada, quase. não. Hoje vai ser quase um Datena. Hoje vai ser. Queria Como é que é o dizer que nome? Balanço Hã? geral? Como é que é o nome do programa Balan... do Datena? Não sei, cara, balanço geral. Ah, não é Ah, um aqui nome agora é aí. outro, né? Aqui agora é Que agora era do. Como é que é o nome Gil dele, Daniel? Gomes. Gil Gil Gomes. Gomes. Cara, algum dia a gente podia apresentar o Petit Jornal no estilo Gil Gomes, cara. Eu acho Isso que ia seria ser muito divertido. maravilhoso. Eu vou Isso ia ensaiar ser muito isso. divertido. É. Eu vou ensaiar porque precisa de um esforço. Precisa. A A voz vai voz. ficar Uma semana arrebentada. sem voz. Uma semana sem falar depois, cara. Ah, gente, Gil Gomes. Não sei, ó, tem muitos jovens que não sabem quem foi Gil Não, Gomes, eu tenho Tanguy. certeza. Daniel, eu faço minha aposta aqui. Ah, 60% dessa live aqui não sabe quem foi Gil Gomes. meu Deus. Aqui agora. Tem gente que Brasil entra do aqui Urgente, agora. O Datena Brasil Urgente. Brasil, gente, Rapaz, olha aí. o Gil Gomes, ele tinha um programa trash desse de televisão que passava tipo 5 da tarde. Eu chegava da escola, aí tava lá. Foi encontrado o corpo. Aqui aí E mostrava era sempre desgraça, né? Era sempre o desgraça, corpo sem com cortes. 42 balas cravadas, uma facada na cabeça, e, tipo 5 da tarde. Cara, aí, aquilo ali era muito bizarro, cara. Aquilo era Olha aí, impressionante. tem a galera aí dizendo que não faz ideia de quem seja Gil É Gomes, isso, Tanguy. É é isso, isso. rapaz. Eu assistia Olha na aí. mesma época que passava Cavaleiros do Zodíaco e Carrossel. E enfileirados, né? É o mesmo nível. Cavaleiros do Zodíaco, Carrossel, é a mesma vibe, né? Carrossel, E Gil Carrossel você via, Gomes. Daniel. Eu tenho certeza que você via Pô, Carrossel. lógico Quem que não via via, Carrossel? rapaz. Pô, lógico que via. Imagina. Aliás, Carrossel reprisou muitas vezes, né, Muitas cara? vezes, muitas vezes. Se você perdesse o Não tem embalo, problema. Sempre volta. é só esperar a próxima. A É próxima isso. vai passar, é É tipo igual um metrô. ônibus. É isso. Perdeu um, vai vir outro carro aí pra te buscar. É isso. Maria Joaquina. Quem nunca teve raiva de Maria Joaquina, né, Daniel? Pô, cara. O pior não é Maria Joaquina, o pior é aquele rapaz que fazia maldade com o Cirilo. Qual é o nome dele? É, Jorge. Jorge. Jorge era um canalha, Jorge. cara. Mas depois ele ficou Pilantra, bonzinho. Jorge. Mas depois ele se Ficou. arrependeu. É.
Ele se arrependeu depois. Tinha aqueles carrinhos que eles corriam. Não tinha os carrinhos? Tinha os carrinhos Tinha. que... que era aquilo, cara? Aqueles carrinhos. Malhação. Malhação foi depois. Malhação é Ah, Malhação é 95, depois. 96. É, Não é por aí? Que tinha o é. Mocotó, tinha. Como é que é o, o professor de judô? Esqueci o nome agora, cara. Não vou lembrar. Enfim, via também, 1995. 1995 foi o ano que começou a Malhação. Uma Malhação na época era uma academia, né, Tanguy? Academia. Não é academia, É o não, é mínimo, né, academia. Daniel? É o mínimo. Depois virou escola, virou universidade, virou não sei o quê. Eu falei, não é possível, gente. E academia, É isso. né? Aí o pessoal Olha aí. lembrar assim, Malhação é o Cabeção. Gente, Cabeção foi na temporada 73 de Malhação, foi muito depois. Imagina. Cabeção já não assistia mais. Exatamente, Cabeção tá na faculdade. Já não acompanhava mais. O Tanguy, o pessoal tá Opa, chegando aqui para nossa live. Tem que seja agradecer as bem-vindo. pessoas, rapaz. Tem que Seja agradecer as bem-vindo. Eu pessoas que estão tava comprando aqui na selos resenha. Daniel, você sabe que eu venho pra cá para conversar. por causa da resenha. Aí no É meio a gente fala verdade. algumas coisas ali, tá? Mas eu É venho aqui por causa da verdade. resenha. Era o Cláudio Heinrich, não era? Era isso, Era. Cláudio Heinrich. Isso. Era. Que Era pegava aluna. judô. Pegava Judô, sei aluna. lá, Isso. jiu-jitsu, qualquer coisa lá de luta. É isso. Ó, o Aleguto comprou, que você já agradeceu. Muito obrigado mais uma vez. A Anitta Torel comprou 2 selos. Muito obrigado, Anitta. O Aleguto é do tempo aí, viu, Daniel? Tá dizendo que lembra Olha aí, para reviver a infância dele só no Viva, só no canal Viva. canal Viva. Que mais? Cara, eu acho que Foi foi só, cara. Paquito antes. Pessoal, cara, tem gente que é profissional aqui. Ainda bem que temos amigos profissionais aqui na live. Ele foi Paquito, o Cláudio Heinrich? Ó, alguém colocou essa informação aqui, acho que foi a Hércules, Renata. Foi a Tinha o Renata, Hércules. dizendo que ele foi Paquito. E o Hércules tinha um irmão que também tinha nome grego. Não vou lembrar agora qual o nome. O padre tá aí. Padre, benção, padre. A gente Pai tá se macho, a comportando, tá, benção, padre? pá. A gente Olha tá aí. comportado aqui. Isso. Foi, Pessoal tá aí vendo? Foi Paquito. foi Paquito, tá vendo? Nunca saberia dessa informação. É isso. Paquistão. Paquistão. Paquistão é outra coisa, né? Você sabe que tem gente que assiste no YouTube só para ver o antes e o depois, sabia, cara? Certíssimo, certíssimo. Porque o pessoal acha que a live em si é meio chata, mas a resenha é É, boa. a pessoa assiste até a hora de a gente começar. Na hora que a gente começa, ele vai pra live do Casimiro, né? É assim. É mais ou menos isso. Porque aí, chato. Boa é a parte inicial, entendeu? Isso que é fundamental. Também tem a galera que não gosta da resenha. E aí, Não gosta da resenha. tem Isso. gente Aí, também. pô, Tem que todos os saco, ficam públicos. conversando e tal. A gente É pois isso. aqui é flex. A gente atende a vários públicos, Vários né? Que a resenha públicos. tem gente que quer o combo, aí assiste É tudo. isso. É Assiste a gente isso. falando besteira depois também, que a gente fala besteira no final também. É que nem o Medo e Delírio em Brasília. Me dá a parte. A Não me dou a parte. parte. Uma Não me dou a parte. parte. Não me dou a parte. Tem também. Que aí depois que acaba o programa, a gente continua falando aqui. O pessoal quer vírgulas no YouTube. Pô, isso é Não, tá querendo complexo, demais. entende? Não, tá querendo demais Como porque é tem que saber que fica? editar. A gente não sabe editar. A gente não sabe editar, gente. Isso é verdade mesmo. A Não gente sabe sabemos tirar ruído. editar. Ó, a gente sabe tirar ruído. Tirar ruído. Equalizar as vozes. Alinhar Alinhar. as Porra, trilhas. alinhar a gente é mestre. Daniel, porra, mestre. Daniel alinha as vozes aí de olho fechado. Bota a vinheta. Vinheta e no início, no fim, e bota os oligarcas russos. É o total do trabalho que a gente consegue fazer. Mais que isso, não rola. É isso. Ô Tanguy, vamos Opa. lá, vamos começar, rapaz. A Mariana acabou de começar comprar mesmo? aqui um selo. Mariana Não, Schettini. começar não, Não, Daniel. né, cara? Não, Eu acho que a né? gente podia qualquer dia, Daniel, quebrar a expectativa e não Não fazer fazer live. live. Eu acho que é uma boa Não ideia. faz, vai ficar conversando. Não vou fazer. Não vou. Eu acho que a gente podia botar no feed isso aqui mesmo. Isso aqui mesmo. Ah, Aí você tá a gente querendo tem- informação? Hoje não tem. Hoje Hoje a não gente vai tem. falar de malhação. Vai ler o New York Malhação. Times. Vai ler o New York Exatamente. Times. Tá cheio de jornal Vai aí. ler o Washington Post. Você Que lê tá aí. cheio de informação aí. Então tá bom, Daniel, vamos lá. Você liga um AM da vida, tá cheio de AM aí. Rádio AM. Não, a AM não tem mais, tem Lembra? A AM foi descontinuado. Não tem mais Rádio AM. Tem mais AM, não. Não Tem faz mais comigo não. não, Daniel. Tupi Não faz tem, comigo. mas agora é FM, pô. É Agora mesmo, é FM, Daniel? Caramba, o mundo É. caiu agora. Rádio AM. Caramba. Vou até confirmar aqui, mas se que eu saiba, a Rádio AM acabou, cara. Que Sei isso, não, hein? cara? Aquele chiado todo especial não tem mais?
Pelo menos estava para ser descontinuado. Não sei se já foi. Teu PIP, Aí, não tem mais, cara? a Rádio AM acabou. Caramba, cara. Porque a rádio AM é Aqui, igual a FM, só que ruim, aí, né? olha aqui, a extinção do serviço de radiodifusão local por onda média, onde estão as emissoras AM, foi determinado pelo decreto 8.139 de 2013. Ah, faz tempo já, faz um tempinho já. Ó, tá Caramba, cara, aqui, que tá loucura. aqui. A a fonte é a Câmara dos Deputados. Você tem cara que ouviu muito giro esportivo, de 22 Mas tá à aqui, meia-noite. mas vai acabar em 31 de dezembro de 2023. Então ainda tem mais uma lambuja para Ah, você. ainda. Porra, Olha aí. vou até botar uma Rádio Tupi aqui, cara. Que a Rádio Tupi é igual, né? A AM e a FM é igual. Só que a AM ela tem um chiado que te impede de entender direito as informações, que é mais especial, mais estridente, dá uma dor no ouvido, que é um negócio que é mais vintage, né, do que a FM. A FM é muito moderna, que às vezes o som bem limpo, aí não é tão legal. A M é a Deep Web da rádio. Mas A então foi AM, cara, isso. você liga lá, pode ter gente rezando, pode ter gente com Cara, discurso homofóbico. eu assisto TV Senado, gente. Eu assisto. Eu tenho cara de quem assiste TV Senado, eu assisto. Assisto TV Legal Senado, pra caramba. eu assisto, né, Eurovision, o completo, sem Ô, Daniel, você cortes. assiste a TV Senado de Portugal, né? Vamos ser sinceros. Você bota lá na TV Senado. Tanguy. Senado não tem. Portugal não tem Senado, Tanguy. A TV Câmara, qualquer merda que tenha lá, você assiste, cara. TV é Quer dizer, Parlamento. se Parlamento da tiver República. campeonato de ping-pong, campeonato de ping-pong português, Daniel não apenas assiste, como ele me manda e fala assim, cara, a virada que teve no jogo de ping-pong português hoje foi um negócio inacreditável. E aí, assim, minha vontade de responder, foda-se, mas eu sou educado. Falo assim, Daniel, cara, é mesmo? Porra, muito legal, muito Então, bom. Tanguy, fica a informação aqui, porque Petit Jornal é informação. É. Teve um decreto de 2013, 10 anos. Em 10 anos, 2023, a AM sai do ar. E acabou. Então, tá É bom. isso. Daniel, a gente está enrolando há 12 minutos. Eu acho que a gente já passou todos os Vamos lá, minutos, vamos cara. começar Vamos então. começar. Vamos começar, Melhor, né? vamos lá. Bora, gravando. Olá, gente, bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Esse é o episódio número 321. Estamos gravando aqui numa live no Instagram do Petit. São exatamente 22 horas e 13 minutos da segunda-feira, 8 de agosto de 2022. Cá está a dupla de costume, Daniel Souza que vos fala, e Tanguy, o Bagdadi, para repercutir os acontecimentos das últimas horas da economia e da política internacional. E, Tanguy, vamos começar com um acontecimento que está quente, né? Aparentemente, Zé Biden foi informado pelo Twitter, pelo menos foi isso que ele disse, foi informado pelas mídias televisivas, internetisivas e todas as internets que existem. O fato é que Donald Trump recebeu a visita da Polícia Federal dos Estados Unidos of America, Federal Police of America, visitou Donald Trump lá na Flórida. O que nós sabemos sobre isso, Tanguy? Quer dizer que a gente começa o nosso episódio hoje. Boa noite para você, Daniel. Boa noite para todos os nossos ouvintes. Pessoal que está assistindo a gente aqui nessa live no Instagram, lá no YouTube, enfim, onde você quer assistir a gente. A gente começa com uma informação nesse bate-papo 331 e não 21, falando sobre páginas policiais. É isso, Daniel, que você está querendo me dizer? É isso. Hoje o Petit Jornal é Petit Polícia. Petit Polícia está aqui para os desdobramentos da visita que o ex-presidente Donald Trump recebeu na data de hoje da Federal Police of the United States of America. É isso aí. O Trump recebeu a visita do Japanese of the Federal, né? Japanese of FBI, né? Que bateu lá na casa dele. É porque, Daniel, eu acho que o Trump ele é um grande injustiçado, sabe, Daniel? Assim, que mal tem você sair do governo e levar meia dúzia de documentos com você da Casa Branca? Nada, né, cara? Desce, Daniel. Isso aí, porra, fica numa pasta faria. Esquecida. Você vai, você leva ali 15 coisas de documento, né? 15 porta-documento ali. Isso aí acontece. Aí a Polícia Federal vai bater na sua casa para pedir, para você devolver os documentos. Umas coisas, Daniel, que são meio sem cabimento, sabe? Então, bateram lá na casa dele, lá em Mar-a-Lago, né, na Flórida,
para tentar recuperar Deve os ser documentos. caro, hein? Deve ser caro lá, hein, Rapaz, Tanguy? eu tava lendo um pouquinho sobre Mar-a-Lago, né, dia desses, aí hoje apareceu de novo por causa disso. Ele comprou Mar-a-Lago, né, foi um negócio com 126 quartos, né, 126 quartos, cara, por 10 milhões de dólares em 1995 ou 96. Você imagina quanto é que devia valer 10 milhões de dólares à época. Aí teve um momento de crise ali, você sabe que ele gosta de tirar onda que é muito rico. Todo mundo desconfia que ele não é tão rico assim. E aí ele passou por dificuldade, não conseguia pagar o IPTU lá, né? IPTU, Ah, meu condomínio. Deus. Não conseguia. Aí ele transformou num clube. E aí, para você se tornar sócio do clube, você paga algumas centenas de milhares de reais e paga mais uma taxa de manutenção de 12, 14 mil dólares Ele por ano. socializou a residência dele, é isso que você está Porque sugerindo. tava passando por dificuldade, então atualmente, se você querendo, você pode ir lá passar o seu final de semana, desde que você seja um milionário, multimilionário da Flórida, você pode. Mas tem Então recebeu. golfe? Pode jogar Ah, golfe lá? certamente tem, Tem certamente tem. piscina? Tem, certamente tem Coisa também. boa, hein? Tem. Deve ter até clube de tiro lá dentro, Daniel. E aí, ele recebeu a visita do FBI lá para recuperar pastas, inclusive pastas essa, e claro, né, a discussão atualmente é por que o Trump resolveu levar exatamente esses documentos. E aparentemente, isso não foi confirmado por absolutamente ninguém, mas a suspeita maior que se tem é que nesses documentos que foram que o Trump subtraiu da Casa Branca, né, no momento em que deixou a presidência, você tinha listas de eleitores falsas, que o objetivo era exatamente dizer que teve fraude, né? Então, eventualmente, liberar essas listas falsas e dizer, olha aí, a lista que eu tenho é verdadeira, que é essa daqui, a lista que foi usada foi essa aqui, tá vendo aí? Essa eleição, portanto, ela foi fraudada, assim, ou assado. Enfim, então tivemos, né, a Polícia Federal, né, o FBI, batendo na porta do Trump. Isso virou trending topics do Twitter, né? Enfim, então é um assunto que acaba movimentando bastante a política americana, Daniel. E eu sei que você quer fazer uma denúncia, Daniel, sobre notícias que vêm dos Estados Unidos relacionadas ao Petit Jornal. É verdade, Daniel? É verdade, Tanguy. Você sabe que no dia de ontem o Petit Jornal fez aqui uma série de Ilações. ilações, pois Sim. é, sobre um eventual estremecimento entre Zé Biden e Zelensky. O professor Tanguy Bagdadi fez declarações, no mínimo, questionáveis, né? Ousados. Ousadas e tal. O fato, Tanguy, é que no dia de hoje os Estados Unidos da América anunciou a liberação de um novo pacote de US$ 1 bilhão de auxílio a ser enviado aos ucranianos. O Departamento de Estado destacou, inclusive, que o pacote incluirá munição adicional para sistemas de foguetes de artilharia de alta mobilidade, dezenas de milhares de munições de artilharia e morteiro, sistemas anti-blindagem e veículos blindados de tratamento médico. Com isso, nós temos aí mais um tijolinho nas ajudas concedidas pelos Estados Unidos à Ucrânia, e nesse caso estamos falando de um pacote robusto de ajuda militar. E eu quero que o senhor se defenda, seu Bagdadi, porque o senhor disse aqui ontem, nesse honroso podcast, que estava estremecido. Você agora vai me dizer que esse pacote é uma prova do estremecimento, é isso? Daniel, esse pacote ele nada mais é do que algo que já tinha sido definido em maio. E Não provavelmente vem você ao não ouviu caso, não os importa. episódios, você provavelmente não ouviu os episódios do Petit Jornal. Ali, meados de maio, o Congresso dos Estados Unidos aprovou um pacote de 40 bilhões de dólares e que vão sendo liberados em dose homeopática. Vai liberando aos pouquinhos, libera um pouquinho aqui, libera um pouquinho ali. Tanto é, Daniel, que esse pacote agora, de US$ 1 bilhão, ele é o 18º pacote de ajuda. Né? Então, na prática, você pega aquele montante de 40 bilhões que o Congresso aprovou, tá? E vai liberando aos poucos. Por que você libera aos poucos? Para conseguir direcionar melhor. Qual o grande risco? Né? Você entrega 40 bilhões em ajuda para a Ucrânia, e aí você aumenta ainda mais a chance de acontecer exatamente aquilo que eu falei ontem, né? Desvio, você não saber exatamente que caminho que aquilo ali tomou e tal. E também tem uma questão relacionada à opinião pública, né? Quando você dá uma ajuda muito robusta, aquela ajuda ela causa um efeito muito grande no curto prazo, tanto no público americano, quanto em todos aqueles que estão apoiando a Ucrânia, mas depois de um tempo isso morre. Olha, O se bem se faz toda aos semana. poucos, né, Tanguy? O O bem se bem se faz aos faz poucos. a conta-gotas. E o mal você faz a conta-gotas. O bem se faz a conta-gotas, né? O mal você faz de uma vez só. Né? Então, Biden, não sei se ele leu Maquiavel, mas é possível que tenha lido, né? Está lá no Príncipe, aliás, grande livro, tá? Leiam o Príncipe. Esse é um ponto importante, né? Levando em consideração que nós temos eleições de meio de mandato, né? Chamadas
midterms em novembro, e que um dos temas centrais do debate americano é exatamente como que o governo Biden está lidando com a guerra na Ucrânia, qual o apoio que está sendo dado e tal. A ideia dos Estados Unidos, naturalmente, é ir liberando parcela a parcela, né? Vai liberando aos pouquinhos até integralizar aqueles 40 e tantos bilhões que foram aprovados pelo Congresso dos Estados Unidos da América lá em maio. Então, esse pacote agora, você vê como é que chama atenção, né? Em vários lugares saiu, meu Deus, um pacote de mais 1 bilhão. Você imagina, se o Biden ele tem a possibilidade de fazer isso uma vez a cada 3 semanas, ele se mantém uma vez a cada 3 semanas salvando o mundo de novo, né? A visão do eleitorado americano, em grande medida, não é essa, pô. Ele tá aí, ó, sendo heróico, salvando a Ucrânia contra a Rússia e tal. Então, esses 40 bilhões, na prática, são 40 bilhões que não são uma novidade. A novidade é apenas quando que é lançado, o que está embutido, que armas que vão ser mandadas nesse sentido. Agora, Daniel, uma outra polêmica, né, sobre a qual a gente já falou aqui outras vezes, é a dimensão das baixas russas. Né? Eu lembro que a gente chegou a falar aqui que a Ucrânia já tinha falado que teriam morrido 40 mil soldados russos. Parece uma enormidade, um negócio inacreditável. Acho muito difícil que o número seja realmente esse. E hoje os Estados Unidos falaram que a Rússia teve entre 70 e 80 mil baixas. Baixas, naturalmente, a gente está falando sobre mortos e feridos. Não especificou o que eles consideram, né, a quantidade, o percentual que seria de mortos e feridos. Mas, de que maneira, me parece um número muito alto. Né? E, naturalmente, esse tipo de informação vem sempre dos inimigos da Rússia, né? Que, obviamente, querem mostrar que, olha, a Rússia está na pior, está difícil a situação russa e tal. Quem sempre tem esses dados é o Reino Unido. O Reino Unido, toda semana, lança e, ó, a guerra vai acabar a qualquer momento que a Rússia está falindo, hein? Vai acabar agora, a Rússia não vai aguentar. E a Rússia sempre ela tá aguentando, né? Ela está conseguindo se manter. A gente falou bastante sobre isso ontem, né? A Rússia está tendo uma resiliência aí que não se imaginar por parte daqueles que estão colocando sanções contra a Rússia. Então, mais uma vez, a Ucrânia já falou em 40 mil mortos, os Estados Unidos agora falam entre 70 e 80 mil baixas do lado russo, Daniel. O Tanguy, hoje foi divulgada uma pesquisa que me chamou particularmente a atenção, uma pesquisa da ABC News barra Ipsos, né, uma parceria entre a Ipsos e a ABC News, que chegou à conclusão que cerca de 69% dos americanos acham que a economia está piorando. E mais do que isso, um outro dado que foi levantado pela pesquisa, apenas 37% disseram aprovar a forma como o presidente Joe Biden está lidando com a economia. A gente está falando de um ambiente onde o PIB americano se retraiu nos últimos 2 trimestres, a inflação está no maior patamar nos últimos 40 anos, mas nós continuamos com uma taxa de desemprego bastante reduzida. Né? A taxa de desemprego nos Estados Unidos está na casa de 3%. De qualquer forma, quando você tem expectativas deterioradas, como é o caso, isso é sinal de que nos próximos tempos a economia não terá um bom desempenho. Consumidores pessimistas tendem a consumir menos, empresários pessimistas tendem a investir menos, e consumindo menos, investindo menos, é natural que a economia passe por um processo de desaceleração ainda mais forte. Essa pesquisa, ela ilustra em números algo que nós temos falado bastante aqui no Petit Jornal. A situação do Joe Biden não é boa do ponto de vista econômico e, mais do que isso, a percepção dos americanos em relação à atuação do governo não é boa. Ou seja, o governo não está fazendo tudo o que poderia, o governo não está atuando da maneira que deveria, e isso traz reflexos do ponto de vista eleitoral. Temos eleições midterm nesse ano, e esse é o pior dado, só para a gente ter uma ideia de ordem de comparação, é o dado mais pessimista dos Estados Unidos desde a crise de 2008. Não é pouca coisa. Desde a crise de 2008, os americanos não estavam tão pessimistas em relação à sua própria economia, Tanguy. E isso é importante porque isso mexe com o mundo todo, né? Então, quando a gente pensa na economia americana, a gente está falando sobre economia brasileira, economia europeia, economia chinesa, né? Por que não? Enfim, então são sempre dados para a gente ficar de olho, né? A gente não está falando apenas sobre os Estados Unidos quando se fala sobre a economia americana. Daniel, eu queria voltar para o cenário da guerra entre Rússia e Ucrânia, porque a gente está tendo um risco, né? Enfim, muita gente preocupada com isso, relacionada às instalações nucleares da Ucrânia.
A gente já falou sobre isso aqui várias vezes. A Ucrânia é um país que tem muitas instalações nucleares. Na Europa, só a França usa mais energia nuclear do que a Rússia, perdão, do que a Ucrânia. A gente, enfim, sempre lembra que Chernobyl, por exemplo, fica na Ucrânia, enfim, o acidente mais importante da história, enfim, de instalações nucleares e tal, foi exatamente na Ucrânia, no norte da Ucrânia. E a maior central nuclear ucraniana, já apareceu várias vezes aqui no Petit Jornal, é a central de Zaporísia, que fica ali no sul da Ucrânia, exatamente numa região de atrito, né? Fica perto de Kherson, perto da Crimeia, que é uma região que foi ocupada pela Rússia recentemente. A gente chegou a falar isso aqui na época ainda do plantão da guerra, né? A gente chegou a falar que essa instalação chegou a sofrer um incêndio, né? Foi controlada, não houve maiores danos e tudo, mas dá para ver como é que é uma situação difícil. A Ucrânia agora, Daniel, acusa a Rússia de ter escondido armas dentro de Zaporísia, dentro da central nuclear. E a Rússia, por sua vez, diz que, olha, eu não fiz nada, não. Quem atacou Zaporísia foram as tropas ucranianas, né? Alegando que haveria armas russas lá dentro. De fato, houve 3 grandes explosões em Zaporísia, que a Rússia diz que foi a Ucrânia. Obviamente, a Ucrânia diz, olha, eu não fiz nada, quem fez isso foi a própria Rússia para tentar me incriminar. Agora, Daniel, isso aqui é brincadeira, né? Porque a gente está falando sobre uma guerra de narrativas, um negócio que não é para ter brincadeira, não é para ter narrativa, não é para ter nada. A gente está falando sobre a possibilidade de você repetir, esses foram termos usados, aliás, de maneira bastante dura, pelo secretário-geral da ONU, por integrantes da IEA, né? Esse alerta vem sendo feito o tempo todo, que se algo acontecer em Zaporísia, é Chernobyl de novo, é Fukushima de novo. Enfim, então você ter 3 explosões, né, a partir de ataques, né, de artilharia, provavelmente, em Zaporísia, é um negócio que é para pirar a cabeça de qualquer um. Assim, é um nível de risco, de fato, muito grande. E com essa ocupação russa em Zaporísia, que assim, a Rússia já estava ocupando aquela área, mas agora está ocupando diretamente as instalações, os funcionários das instalações nucleares estariam trabalhando, segundo o embaixador ucraniano na IAA. Então, isso é importante deixar claro, quem está dizendo isso é a Ucrânia, sabe-se lá se é verdade ou não, mas estariam trabalhando sob armas russas, né, sob ameaça dos armamentos russos. E eu não gostaria que as instalações nucleares de perto da minha casa, né, estivessem sendo administradas por pessoas com arma na cabeça. Né? Sei lá, não me deixaria muito tranquilo. Isso já aconteceu no início da guerra, foi uma acusação que a Ucrânia fez também em Chernobyl, aliás. Mas lembrando que em Chernobyl você tem a administração de uma instalação nuclear desativada. Precisa de uma administração constante, vai precisar para sempre, mas em Zaporísia a situação, ela, de uma certa maneira, se repete. Tá? Então, de fato um elemento a se prestar atenção. E se você me permite, Daniel, eu já queria emendar num outro assunto que acaba fazendo referência também à guerra entre Rússia e Ucrânia, porque recentemente eu falei aqui, Daniel, que o Sergei Lavrov estava fazendo um tour pela África. Você lembra disso? Sim, Passou sim. por alguns estados africanos com aquela ideia de tentar mostrar que, olha, a Rússia não está isolada. Esse negócio de que o mundo está isolando a Rússia, não é bem assim. Quem está isolando a Rússia são alguns atores muito bem determinados que dizem falar em nome do todo, e que não é verdade. E, de fato, no continente africano, Sergei Lavrov é bem recebido. Né? Você tem vários estados oferecendo apoio à Rússia. O Macron também fez a mesma coisa, também deu uma volta pelo continente africano, passou por vários países. E agora está na vez do Antony Blinken. O Antony Blinken está, nesse momento, na África do Sul e vai visitar ainda outros países africanos, como Ruanda e República Democrática do Congo. E achei muito curioso o termo que ele usou hoje na África do Sul para falar sobre a guerra, Daniel. O que ele disse é que a Rússia não deve ser autorizada, o termo foi esse, a fazer bullying contra a Ucrânia. Eu achei um negócio meio escola, assim, né? Mas a Rússia não deve ser autorizada a fazer bullying contra a Ucrânia, nem tomar o seu território. Tá, Daniel? Então, o que os Estados Unidos estão dizendo, isso aqui é importante que você saiba, é que não é correto um país invadir o outro. Tá? Os Estados Unidos estão Bom, dizendo... ainda Vou bem, repetir. ainda bem. Vou repetir, Daniel, porque talvez tenha dado chiado na hora do que eu falei aqui. Os Estados Unidos estão dizendo que não é correto, veja bem, um país invadir o outro. Não é possível, Tanquinho. Isso não É pode troféu, acontecer, você jura Daniel. isso? É troféu, você jura? Não quero fazer juízo de valor, veja bem, mas os Estados Unidos estão fazendo um alerta que Acho que não merece, é hein? para invadir outro país, Daniel, porque os Estados Unidos jamais na sua história fariam algo Invadiram parecido. qualquer país. Não fariam Imagina. isso Nunca nunca, aconteceu Daniel. nada parecido. Não, jamais.
E porque, se não, Daniel, se isso acontecer, a gente pode entrar no mundo sem regras. Não Olha aí. apenas para a Europa, mas para o mundo como um todo. Então fica aí o recado, não invada o seu colega. Aparecer um Iraque, um Afeganistão dando sopa, uma Líbia dando sopa, não é para invadir. É para ficar na sua, porque senão, Daniel, o bicho pode pegar. Ô, Tanguy, você sabe que um dos países que está sancionando a Rússia é a Austrália, né? A gente já falou sobre isso em alguns encontros. Estados Unidos, Canadá, União Europeia, Suíça, Japão, Austrália, Nova Zelândia são basicamente os países que estão sancionando a Rússia. E na Austrália, assim como acontece nos sancionadores da Rússia, está uma crise energética de grandes proporções, com aumento significativo do custo da energia. E está quebrando o pau no país, porque o governo da Austrália anunciou hoje, nessa segunda-feira, que vai impedir o desenvolvimento de projetos, de novos projetos de extração de carvão por razões ambientais. A gente tem falado sobre o carvão principalmente dentro da União Europeia, que tem surgido como uma alternativa rápida e relativamente barata para gerar energia, para gerar eletricidade dentro de um contexto de escassez. E na Austrália, a confusão está instalada, porque de um lado nós temos o governo trabalhista, temos a ministra do Meio Ambiente, a senhora Tânia Plisberg, que disse que não vai aceitar, que a Austrália não vai dar autorização para novos projetos de extração de gás, que tem que haver uma preservação ambiental, particularmente na Barreira dos Corais, no estado de Queensland, no nordeste do país, que isso é inadmissível, que o custo da energia está aumentando, paciência. E do outro lado estão aqueles ligados principalmente ao Partido Liberal, que é a oposição, dizendo, pelo amor de Deus, uma situação emergencial, a gente precisa aumentar a extração de carvão para tentar diminuir um pouco o impacto sobre o custo da energia que está acontecendo no país em função das sanções impostas contra a Rússia. Me parece que é um embate político que deve se repetir em alguns outros países em maior ou menor grau. Nós estamos com o aumento do custo da energia. Diante do aumento do custo da energia, o que fazemos com as questões ambientais? Aceitamos aumentar as emissões, de repente no curto prazo, aceitamos o aumento da utilização no curto prazo ou não? Na União Europeia, nós temos visto que a decisão majoritária até agora tem sido tome carvão, paciência, vamos aumentar as emissões no curto prazo para tentar minimizar um pouco o impacto sobre o preço da energia. A Alemanha é um dos países que tomou essa decisão, mas na Austrália, por enquanto, pelo menos, nada feito. Nada de carvão para tentar diminuir o impacto sobre o custo da eletricidade, principalmente da eletricidade, dos consumidores australianos. E, Daniel, uma das alternativas que se tem, né, que vem sendo pensada também, é, obviamente, aumentar o uso da energia nuclear. Já falei sobre energia nuclear na Ucrânia. E a temática nuclear ela volta à tona hoje também, por conta daquele acordo envolvendo o Irã, né, o chamado acordo nuclear com o Irã, que foi assinado lá pelo Obama, né, na gestão do Obama, que foi o P5+1. Né? P5+1 são os 5 permanentes do Conselho de Segurança, né? Então Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido, mais a Alemanha, junto ao Irã. Então, lá em 2015 foi assinado um acordo como esse, que basicamente determina, Daniel, um alívio das sanções ao Irã, desde que o Irã apresente transparência absoluta com relação ao seu programa nuclear. O Irã aceitou, ofereceu transparência e passou a ter mais grana para poder fazer o que bem entendesse com relação à sua política externa. Inclusive, ampliou bastante a sua influência no Oriente Médio, a ponto de, em 2018, com apenas 3 anos de vigência do acordo, Trump, no momento que ele se tornou presidente, né, um pouquinho depois, ele retira, né, ele sai, os Estados Unidos saem do acordo. O acordo, portanto, vai para as cucuias. De lá para cá, principalmente depois da ascensão do Joe Biden, existe uma tentativa de refazer esse acordo. Né? Era um acordo importante. Nesse momento, por exemplo, o Irã está meio fora do radar. Né? Ele pode estar fazendo bombas nucleares nesse momento e a gente não tem como saber. O Irã nega, mas de qualquer maneira é um risco. E negociação vai, negociação vem, um negócio difícil de fechar esse acordo, mas hoje, finalmente, a Europa demonstrou, né, os países europeus demonstraram otimismo e começaram a circular a nova versão do acordo. Aparentemente,
chegou-se a bom termo, né? Chegaram, portanto, segundo a Europa, Daniel, negociou-se tudo o que tinha para negociar. Agora se torna uma decisão política. Estados Unidos e Irã, principalmente, vão aceitar os termos do que está no papel ou não vão? É aquele negócio, Daniel, tem uma hora que esgota. Já negociou tudo que tinha para negociar. Os Estados, né, principalmente Irã e Estados Unidos, querem assinar esse acordo ou não querem? Porque se não quiserem também, Daniel, não tem muito mais o que negociar. É isso, o acordo está feito. Agora, Daniel, tem um ponto que é, de fato, uma divergência entre Estados Unidos e Irã, porque o Irã ele quer uma definição prévia, antes do acordo ser assinado, sobre quais são as regras de inspeção das suas instalações nucleares. O que o Irã quer, olha, eu quero no papel como é que vai ser a inspeção, que dia que vai ser, como é que vai ser, como é que vai ser a autorização, quem é que vai poder ir. O que os negociadores ocidentais dizem, olha, a gente fecha o acordo e esse negócio aí da inspeção a gente vai vendo aos poucos. O que o Irã diz é, porra, aos poucos não. Porque daqui a pouco vocês vão dizer que eu estou violando, vão querer violar a soberania iraniana e não tem acordo. Então, esse é um dos aspectos que está separando o Irã dos países ocidentais para se ter uma volta daquele acordo. Rumores têm dito, informações, aquelas informações que vão para a imprensa, mas que a fonte não quer ser revelada, né? Enfim, dizer quem é, porque isso pode melar o acordo, mas de que o Irã teria feito concessões com relação a esse ponto, ou seja, beleza, a gente vai vendo aos pouquinhos, desde que os Estados Unidos aceitassem retirar as guardas revolucionárias do Irã da lista de grupos que apoiam o terrorismo. Eu acho muito difícil que isso aconteça. De qualquer maneira, o Irã nega que tenha feito qualquer negociação nesse sentido, mas é provável que ao longo dos próximos dias a gente tenha novidade. Ou no sentido de que, olha, fechou o acordo, e que bom, fechou o acordo, ou no sentido de, olha, desiste, né? O acordo ele não vai sair mesmo, mas finalmente, depois de alguns anos, há pelo menos um texto a ser debatido. Esse texto já circulou entre todos os negociadores. Vamos ver se finalmente o acordo volta a ter vigência ou não, Daniel. Ô, Tanguy, você sabe que nesse mês de julho de 2022 nós tivemos o maior volume de negociações entre rublos e yuans da história. Nunca foram trocados tantos yuans por rublos, tantos rublos por yuans. Aliás, vale destacar que as exportações da China para a Rússia já voltaram para patamares próximos ao do período pré-guerra. A gente está falando de uma Rússia que comprou apenas no mês de julho de 2022 6,7 bilhões em produtos da China. Destaque absoluto para produtos manufaturados, em particular automóveis. A indústria automobilística ocidental deixou a Rússia e, aparentemente, esse vácuo será preenchido pelas montadoras chinesas. Aliás, já há um dado, inclusive, que a participação de mercado dos carros chineses no mercado russo já mais do que dobrou em relação ao mesmo período de 2022. Portanto, se, por um lado, os russos estão vendendo energia para os chineses, principalmente petróleo, com custos menores, do outro lado, os chineses estão exportando produtos manufaturados para os russos, ocupando esse vazio de mercado deixado pelas nações ocidentais. Me parece que o relacionamento econômico entre os dois países vai atingir patamares nunca antes vistos na história desse planeta, Tanguy. As relações econômicas, os laços econômicos entre os dois países vão se tornar cada vez mais fortes ao longo dos próximos anos. Daniel, eu queria falar sobre Polônia, mas antes de entrar na Polônia, eu queria trazer um boletim que envolve a Polônia do troféu Sejura de hoje. E aí ele fica para você decidir aí se o Sejura é os Estados Unidos dizendo que não pode invadir outro país, né? Ou se o troféu vai para o Pavel Solok, que é um dos assessores mais importantes do governo polonês. E eu comentei sobre ele ontem, quando eu disse que ele estava nos Estados Unidos, fazendo um tour ali, falando com a galera e tal, né? Foi lá se encontrar, né, com a cúpula da segurança americana, inclusive com o Jake Sullivan, foi para o Pentágono e tal. E ele voltou para a Polônia, Daniel, com uma informação que eu achei muito importante. O que ele disse, Daniel, do áudio, toda essa preparação, coletando informações ali nos Estados Unidos e tal, é que a Rússia aparentemente não vai recuar tão cedo. Não é possível. Não é Eu juro. possível. Não é juro. possível. Ele disse que ele... Você jura mesmo? Não sei,
tô com a impressão, tudo que eu vi, tudo que eu tenho Não pode ouvido, ser, falei com cara. muita gente e tal, que parece que a Rússia Salário bom? não vai. Ah, Daniel, salário bom, cara. Porra, É. alguns dígitos aí, não sei nem dizer quantos, Quantos? mas muitos dígitos. São, Meu são, Deus é do muito céu. dígito, é muito dígito, é muito dígito. E para dizer essa platitude, é isso mesmo. É, para dizer que a Rússia não vai abrir mão dos territórios que já conquistou e que é possível, Daniel, que essa guerra dure mais um tempo aí, hein? Ah, não pode Não é ser. coisa para Vai semana que durar mesmo? vem. É, Ah, meu parece, Deus, não é possível. Você jura mesmo que vai durar? parece que vai, sei lá, vai se Não, esse estender durante rapaz mais um ganhou. tempo aí. Esse rapaz ganhou o vitorioso no Eu acho troféu que ele é o Censura de vitorioso hoje. da semana, né? Assim, eu É, acho que ele sem já dúvida. antecipou aí. Então, o senhor Pavel Solok. Mas esse não é o quadro da Polônia sem freio de hoje. Que a Tem gente sabe que a mais? Polônia. Ah, óbvio, a Polônia é profícua, né? Em não ter freios. E hoje, Daniel, a Polônia sem freio ela está materializada no homem mais poderoso da Polônia, que não é o Andrzej Duda, que é o presidente, não é o Mateusz Morawiecki, que é o primeiro-ministro, e sim o senhor Jarosław Kaczynski, que é presidente do partido do governo, né? Que é presidente do Lei e Ordem, né? O PiS. Ele é, de fato, o homem mais poderoso do país, ele tem poder de vida e morte ali, manda e desmanda. E o que ele disse é o seguinte, Daniel, a Polônia não se sente mais obrigada a cumprir as determinações da União Europeia. Por que, que a Polônia não se sente Ela mais resolveu obrigada? sair da União Europeia, é isso? Ou Não, deixou não a é União isso. Europeia? Abandonou. Veja bem, é porque existe um complô, um alinhamento entre a Rússia e a Alemanha, Daniel, para sufocar os países Pera, que pera, não pera. Como é concordam com que esses é? países. Como é que é um complô entre a Rússia e a Alemanha contra a Polônia? É isso. Um plano Eles receberam isso no WhatsApp, não é russo-alemão. isso? Receberam no WhatsApp. A Polônia recebeu isso no WhatsApp com Não tenho certeza, como cara. Uma saber. Eu vou corrente, uma apurar. corrente. Vou Acho apurar. importante. Vou apurar. Vou apurar. Vou tentar saber, Daniel, da onde que veio isso. De repente, sei lá, veio de algum número do Brasil, né? Um número 61, né? 21 pode ser também. Mas, enfim, existe um plano, Daniel, russo-alemão para governar a Europa, para moldar a Europa. E isso explica tudo, Daniel. Tá tudo às claras, né? O que o Jaroslav Kaczynski disse é só não vê quem não quer. Aqueles gasodutos, sabe? Aquela história é tudo para manter aqueles países que não querem se submeter a essa ordem globalista, né, sob controle. Então, o que ele está dizendo não agiremos sob ordens externas, porque o objetivo, isso aqui é a cereja no bolo, o objetivo é escravizar a Polônia. E, portanto, a Polônia não mais se curvará às regras estabelecidas pela União Europeia, porque o país mais poderoso da União Europeia está em conluio com a Rússia, Daniel. Eu encerro a participação da O Polônia que por hoje, dizer que eu acho que depois está disso, bom. cara? Eu não Não tem o que sei, dizer, né? Daniel. Eu vou deixar para os ouvintes aí dizer o que eles acham, porque sempre haverá, palavras dele também, uma desculpa para escravizar a Polônia. Não vai ser agora, vai ser depois, uma outra desculpa. Ah, é guerra. Ah, é carvão. Pô, Mas Tanguy, sempre uma sabe o desculpa que para que eu escravizar a acho? Polônia. Eu acho Hum. que alguém ficou vendo aqueles documentários que tem aí nesses serviços de streaming, Polônia é paralelo. aí descobriu que teve um pacto de não agressão lá em 1939, Molotov-Ribbentrop. Aí os caras acharam que, de repente, é atual, né? Pô, a Vão Rússia dividir. e a Alemanha vão dividir a Polônia e tal, e eles têm essas loucuras, digamos assim. É isso, é isso. Então a Polônia é mais sem freio que nunca, né, Daniel? A gente acha que de repente com o tempo ela vai amadurecendo, né, Daniel? Vai ganhando ali um pouquinho mais de tato, de tino e tal. Mas o Kaczynski, Daniel, ele não é só sem freio, não é sem freio na descida, alucinado. Ô, Tanguy, vamos falar de oligarcas? Vamos falar de oligarca, solta a vinheta aí. Tanguy, ao longo dos últimos episódios, nós falamos bastante sobre o pai dos oligarcas na Córcega, né? E eu resolvi me debruçar um pouco mais sobre a situação dos oligarcas na Itália, esse país que é conhecido pela organização, Opa, digamos assim, sim. né, pelo cumprimento das leis, pelo cumprimento das regras. Fiquei um pouco surpreso, digamos assim, pelas informações que eu encontrei. Em primeiro lugar, eu queria destacar que em 2018, depois da vitória dos populistas, né, partidos como La Liga, Movimento Cinco Estrelas, a relação entre os oligarcas russos e a Itália se estreitou.
Ah, se você tá brincando aprofundou. comigo, Daniel. Não tô É, acreditando nisso. rapaz, tô te É mesmo? dizendo, tô te Existe uma dizendo. inclinação, né, desses movimentos, igual na França, a Marine Le Total. Pen é apoiada. Estranho, né, Daniel? Caramba, porque Poxa, eu sempre ouvi dizer que impressionante. a Rússia era. O Putin era comunista, né? O Putin é um cara de esquerda, não é? Parece que não, parece que ele, Ah, ele gosta desse movimento aí, que nem a gente falou no vídeo ontem, esses países canceladores, esses países que não são cristãos, o Putin aparentemente não gosta muito. Aliás, o Matteo Salvini tem uma declaração dele, isso antes da guerra, que ele se sente muito mais em casa em Moscou do que em alguns países da União Europeia. É uma hum. declaração que ilustra bem o que o senhor Salvini sente pelo país de Vladimir Putin. E tem mais. Você não sabe quem tem profundas relações com o senhor Alisher Usmanov, que é um oligarca que Hum. já apareceu aqui muitas vezes no Petit Jornal. Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi é chapa, parceiro, sócio do senhor Usmanov, né, que é o dono da metalúrgica Metalo Invest, que tem um patrimônio de aproximadamente 20 bilhões de euros. Aliás, o seu Usmanov, ele aparentemente está há 30 anos na Itália, ali na Córcega, numa ilha chamada Arzachena. Na realidade, não é uma ilha, é uma vila, né, chamada Arzachena. E Tanguy, ele gosta lá da Córcega não, Tanguy, desculpa, da Sardenha. Está ali na Sardenha desde o início dos anos 90. E fica aqui o registro, que Tanguy, estamos falando, sem dúvida alguma, de uma proximidade muito grande de alguns partidos políticos italianos e oligarcas russos. Achei isso surpreendente. Então fica aqui o registro dessa proximidade entre esses dois lados, algo no mínimo surpreendente. Pois é, Daniel. Então vamos deixar o agradecimento aqui, porque nós também queremos ser oligarcas, Daniel. A gente também quer, porra, ter uma chacarazinha, coisa humilde, né? Não precisa nem ser 126 quartos, que nem tem Mar-a-Lago lá do Donald Trump. A gente quer ter uma vilazinha, né? Também na Sardenha, pode ser na Córcega também, enfim. Mas para isso a gente precisa do apoio dos nossos apoiadores. Lembrando que o Petit Jornal é uma mídia pequena, independente, não temos patrocinadores, não temos parceiros milionários, nada disso, né? Não somos aliados de oligarcas russos e, portanto, os nossos oligarcas russos são vocês, nossos ouvintes, pessoal que ouve a gente no podcast, que assiste a gente aqui no Instagram, no YouTube. Aliás, fica aqui o pedido para seguir a gente lá no YouTube, né? Assinar o nosso canal lá no YouTube, curtir os vídeos, comentar, porque isso para a gente faz uma diferença enorme. E se você gosta do Petit Jornal, se o Petit Jornal te acompanha, se a gente consegue te informar, enfim, te divertir, né, no meio dessa tragédia toda, a gente pede o seu apoio. É o momento de passar o chapéu, né, Daniel? Então acessa lá o nosso site, petitjornal.com.br. Lá tem todas as instruções sobre como apoiar o Petit Jornal. E na descrição desse vídeo, desse episódio, enfim, como quer que você esteja nos assistindo, também tem todas as instruções sobre como se tornar apoiador. Lembrando, a gente depende do seu apoio para conseguir manter o nosso projeto. Fica também o convite para o pessoal conhecer o projeto irmão do Petit Jornal, petitcursos.com.br, o streaming de atualidades do Petit. Lá no petitcursos.com.br você tem acesso a todos os cursos que foram produzidos desde o ano de 2020, nos mais diferentes temas. Tem cursos sobre Oriente Médio, aliás, dois. Tem cursos sobre Rússia, sobre Estados Unidos, sobre China, sobre Índia, sobre Turquia, sobre o dinheiro no século XXI, sobre organizações, sobre a influência da tecnologia na política e na economia. Dá uma olhada que eu tenho certeza que você vai gostar lá no petitcursos.com.br. Como funciona no sistema de streaming? Assinou, tem acesso a todos os cursos que são produzidos. Todas as terças-feiras, às 21 horas, a gente tem uma aula ao vivo que é gravada e depois colocada na plataforma. No atual momento, estamos tendo um curso sobre Argentina. Na aula dessa terça-feira, 9 de agosto, falaremos sobre a Argentina no mundo. Tenho certeza que o professor Tanguy vai falar sobre as Ilhas Falkland. Não é isso, Tanguy? Falkland? O que é É, Falkland? Falkland. Não Falkland. Não é entendi. Falkland que você vai falar? Eu vi no teu Não material compreendo. lá. Não compreendo, senhor. O Não que, era que é Falkland? Falkland? Que você botou lá Não. no teu Não sei o manual, que é na tua aula? Falkland. Não? Não sei o que é Falkland, Não? não. Não, sinto muito. Não Aparentemente sei. está no seu material, está na aula. Ah, é? Tá Aparentemente foi lá? você que colocou lá. Eu vou ter Eu que botei uma corrigir, né, placa inclusive. escrito Las Malvinas são Argentinas. Entendi. Tá bom. Entendeu? Ah, Vamos mas a gente ver. vai falar sobre isso na aula de amanhã.
Quem assistir a aula de amanhã vai poder saber se o professor Tanguy botou Malvinas ou Falkland no Pô, seu Daniel, se eu material. boto foco, eu sou até cancelado, cara. Isso dá um problema danado. Já pensou? Não posso fazer isso, não. Enfim, Entendi. Tá é bom. isso. Daniel, amanhã estamos de volta. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Pronto. Daniel, eu queria te dizer que o seu cavanhaque fez muito sucesso no chat, cara. O pessoal está te dando força aí para você manter o projeto do cavanhaque, Coisa boa. não esmorecer. Entendi. E eu concordo também, tá? Eu tô achando que você está ficando muito bonito, muito elegante com esse cavanhaque. Certo. Tá bom, Tanguy. Muito obrigado pela parte que me toca. As pessoas aí no chat. Ajudem a comprar um barbeador. Isso é importante. Ai, meu Olha Deus. aí. Olha É aí, isso, Daniel. Cara, gente. eu acho que ninguém mais comprou selo, cara. Acho Não que é selo possível, Tanguy. Não é possível. flopou totalmente Ninguém aqui. comprou selo, rapaz. Que Não, coisa comprou lá no triste. início, a galera comprou selo lá no início. Mas depois não compraram Mariana mais. Schettini comprou, o padre comprou. Tem uma galera lá no início que comprou selo. Pô, muito grato, muito agradecido. Mas depois disso, cara, acho que, sei Flopou. lá. Flopou. Acho que a galera não gostou, não. Dá tempo ainda de comprar selos, Tanguy? Essa que é a pergunta. Deixa eu ver na gaveta isso aqui se ainda tem, Daniel, rapidinho. Tem selo aqui ainda. Tem selo. Querendo Então pode comprar, comprar, pode querendo comprar comprar, selos dá. aqui nessa live. A pessoa que está assistindo no YouTube faz como, Tanguy? Tem aqui embaixo do Daniel ali. Aponta aí, Daniel. Ah, Aqui embaixo do Daniel, aqui, aqui. aqui. Isso. Tem um coraçãozinho. É amor, né, que chama. Mas aí você Ah, pode oferecer, né, o Valeu, porque a gente está no Rio de Janeiro. O Flávio G. Lopes comprou 3 selos. Pô, não comprou um, obrigado. nem dois, nem 3 selos. né? O Jorge está fazendo gracinha, dizendo que comprou pelo correio e demora. Muito boa, Jorge. Muito boa, muito boa. O Sam Macron tá mandando um Uber para você, Daniel, que ele quer dar uma voltinha com você na Arábia Saudita. Ele quer saber se você topa. Pô, mas É, aí. Pô, mas aí ele vai ficar falando, rapaz. O Macron é chato demais, é, rapaz. Muito é verdade. chato. Vai ficar puxando papo, vai ficar falando que ele é o maior governante da Europa. Porra, que a Angela Merkel não merece nem engraxar o sapato dele. Vai ser desagradável, né? Ele não falaria uma coisa dessa, que ele tem elegância com a Angela Merkel. Ampadori comprou o selo também. Me corrija se eu estiver errado aí na pronúncia, enfim, deve ter falado alguma coisa errada aí. Ampadori comprou um selo. Ô, Tanguy, o Opa! Macron, o Hum. Macron ao telefone fala coisas que ninguém imagina. É mesmo, Daniel? Me É, conta aí. O que você acha que ele cara, fala no telefone? acho que ele fala, ele tem pinta de ser aquele cara que promete tudo. Assim, Tem mesmo. Putin, Tem mesmo, tem mesmo, porra, tem mesmo, tem mesmo. Putin, se você acabar essa guerra agora, Fica com a Ucrânia. porra, fica com a Ucrânia, porra, eu boto uma placa na Torre Eiffel com o teu nome, troco o nome pra Torre Putin. Porra, tem Ele tem cara de cara de ser que um promete tudo. vaselina, concorda com todo mundo, diz que todo mundo é ótimo. Não, você sabe que eu te É, adoro, né? Eu te adoro, você é ótimo. Ó, a o problema Ana são os Belmonte Estados, compra o selo, o problema são os Estados Unidos. Ele deve falar pro Putin. O problema, você sabe que são os Estados Unidos e a Estados Alemanha, Unidos. né? E Pô, deve falar pro Biden. Porra, o Putin é foda, né? Eu não confio no Putin. Não confio, nem falo com ele, eu nem gosto de falar. Ele tem cara de ser Ele tem desse. uma pinta. É, É, duas caras, né? Duas caras tem total, né? cara de ser dois caras. Tem cara mesmo. Tem cara mesmo. Pô, tem que tá bom, né? Vamos nessa. Tá bom. Porra, Daniel, a gente falou 12 minutos antes de começar a live, cara. Ah, E a gravação de hoje, não sei como é que tá a tua contabilização aí, cara. Deu 38 minutos. A gente não é disso, não, por viu? Eu acho que a aí, gente por deu aí. uma, Dá uma aloprada. uma aloprada hoje, sem freio. Então tá bom. Valeu, Daniel. Um abraço. Tchau, Valeu. Tchau, gente. tchau.